De volta com o TV Com 20 horas, são 8h46 agora. O economista Rodrigo Constantino esteve em Florianópolis nesta semana para divulgar o seu livro mais recente, Contra a Maré Vermelha, um liberal sem medo da patrulha. Conhecido por seu posicionamento liberal, ele conversou com a nossa equipe sobre a política neste momento bastante crítico do país. Vamos ouvir. Eu estou aqui com o economista Rodrigo Constantino, ele é colaborador do Globo e ele tem um blog também no site da Veja. Ele está lançando esse livro aqui em Florianópolis, é o Contra a Maré Vermelha, um liberal sem medo da patrulha. Seja bem-vindo, Rodrigo, muito obrigada. Obrigado. Rodrigo, eu começo perguntando, o teu primeiro livro ele teve uma venda muito grande, né? Ser de direita está na moda? Eu acho que está ficando mais na moda. A gente vê assim nas universidades que ainda há um predomínio assim da mentalidade de esquerda, na minha opinião, nas universidades brasileiras. Mas aquele jovem de vanguarda que usava a camisa do Che Guevara e era popular de algumas décadas atrás, eu acho que isso está mudando. Eu acho que hoje o sujeito que aparece com a camisa do Mises, ou então uma que ficou conhecida aí nas manifestações, mais Mises e menos Marx, eu acho que está fazendo mais sucesso aí com a mulherada. Então está ficando mais na moda, sem dúvida. E o que você acha do que está acontecendo no país? Na eleição a gente viu muito essa divisão do país e as pessoas se atacando e um pouco de falta de crítica construtiva e mais um ataque pessoal. O que tu vê? Eu acho que tem esse fenômeno acontecendo. A internet ajuda um pouco. Na internet você acha os seus pares que pensam como você. Isso acaba fortalecendo os pontos de vista mais radicais, muitas vezes. Mas acho que o próprio governo e o PT tem também sua grande parcela de culpa. Acho que o PT adotou ao longo do tempo a máxima romana de dividir para conquistar. Ele veio segregando o país o tempo todo, jogando, tentando jogar mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais, negros contra brancos. Eu acho que isso fez parte de uma estratégia de poder do PT que não fez bem para o país. Eu acho que hoje ficou esse clima, esse racha de nós contra eles o tempo todo e as pessoas esqueceram o debate de ideias, o debate de propostas, sempre de uma forma mais construtiva e tentando agregar e unir em vez de desunir. Então acho que está fazendo falta isso. E você vê alguma coisa boa no PT? Não muito. Eu teria que me esforçar muito para achar. Olha, pode parecer implicância. Eu realmente, às vezes, sei que pego bastante no pé do PT, mas é porque, na minha opinião e da forma que eu vejo as coisas, o PT produz uma atrapalhada atrás da outra. Então, eu acho que é um partido realmente muito incompetente na gestão da economia, que é a minha área, mas não só nisso, outras áreas que eu vejo também. E, além de tudo, eu acho que é um partido que fez muito mal à bandeira ética no país, porque ele veio com essa grande bandeira como sendo sua principal cartada e deu no que deu. Eu acho que nunca se viu um ambiente de tanta corrupção antes na história. Então, isso acho que ajudou a banalizar a corrupção no país e institucionalizou dentro do Estado a corrupção. Então, realmente, é muito difícil ficar na posição de defender ou elogiar alguma coisa do PT. Mas nada nesses últimos 12 anos a gente não teve avanço, né? Eu acho que o Brasil regrediu muito. Eu acho que a gente retroagiu aí em várias áreas. Então, para ser sincero, eu olho educação, eu não consigo ver avanço. Para falar de algumas coisas pontuais, tudo bem, o financiamento aos alunos mais humildes para poderem ingressar nas universidades privadas. Isso é uma bandeira, inclusive, que muitos liberais, como o Milton Friedman, defendiam. Agora, foi mal feito. Até uma ideia boa que eles usaram foi mal executada. Por incompetência, por viés ideológico, não sei. Mas o fato é que o populismo do PT, que é essa coisa de sempre olhar apenas para as próximas eleições e não para as próximas gerações e achar que está eternamente em cima de um palanque, isso não ajuda. Então, até mesmo esse programa do FIES deu nisso. Acabou gerando ali um processo de total falta de rigor para quem recebia o financiamento e hoje a gente está vendo vários problemas, alunos que tiravam 0 e continuavam recebendo o financiamento e não tem condições de continuar cursando a universidade ou de pagar aquilo que pegou emprestado. Então, até uma ideia boa o PT conseguiu, na minha opinião, estragar. Então, não tem elogios. E você está se mudando para os Estados Unidos. Um dos motivos é essa descrença no governo, descrença no país?
Pode ter um pouco a ver, mas é maior do que isso. Eu acho que eu não estou fugindo do Brasil, eu continuo fazendo exatamente o que eu faço de lá. Vou continuar com minha coluna no Jornal O Globo, vou continuar com meu blog na Veja, lutando por um Brasil melhor da forma que eu acredito, né? Agora, eu estou indo para lá por vários motivos. Um deles, obviamente, que cansa depois de 12 anos dessa subversão ou inversão de valores no nosso país, até mesmo por depois de tantos escândalos de corrupção virem à tona. A população continuar elegendo esse partido, isso me diz alguma coisa sobre o próprio país. Mas é mais do que isso, é uma coisa cultural. Eu acho que eu quero dar para minha filha uma oportunidade de ter uma experiência num país mais civilizado, onde as coisas funcionam, onde você realmente pode confiar nas regras do jogo, no império das leis, e que você possa ir para uma escola ou uma faculdade obviamente, os professores de esquerda, faz parte, mas tendo direito ao contraditório e sem essa doutrinação ideológica que a gente vê até nas escolas particulares no Brasil hoje. Então, eu estou um pouco cansado disso tudo, mas não é uma fuga, é uma tentativa de respirar áreas um pouco mais civilizadas para tentar, inclusive, de lá vir com um ponto de vista um pouco mais refrescado sobre o Brasil. Oxigenado sobre o que está acontecendo no país. Você tem bem claras as suas visões e coloca isso, às vezes, um pouco de uma maneira dura. Já teve algum problema com processo, com agressão, além das agressões devem ocorrer todos os dias no blog, né? A agressão verbal, ela é muito comum, né? Qualquer um que se coloca na posição de ter opiniões firmes e fortes e expressá-las no país, ele está sujeito a isso. E não me incomoda. Me entristece um pouco a qualidade pobre dos debates no Brasil, muitas vezes. Eu acho que é legítimo a pessoa discordar de mim, mas apresente seus argumentos e vamos tentar trocar ideias, né? O que acontece muitas vezes não é isso, é uma tentativa de rotular as suas intenções, ou seja, você é um coxinha, você não se preocupa com os pobres, porque eu divirjo das opiniões deles. Então isso não é saudável. Agora, ameaça mesmo, ou então intimidação com uso de agressão física, ou ameaça de uso de agressão física, ou processo, isso eu nunca sofri, não. Até porque eu tomo algum cuidado também em relação ao processo para não ser leviano. Eu não vou sair fazendo aquilo que eu não quero que façam comigo, ou seja, acusando as intenções ou botando o dedo e inventando coisas sobre os outros que daria margem a processo, né, criminal e tudo mais. Isso eu não faço. Eu combato muitas vezes as ideias que eu vejo como erradas. E isso aí o cara não vai poder me processar por eu achar que ele está defendendo uma estupidez. Eu tenho direito, num país ainda que preserva a liberdade de opinião e expressão, de julgar como estúpida uma ideia. E é isso muitas vezes que eu externo. Você falou de rotular a direita como coxinha, mas o seu livro rotula a esquerda como esquerda caviar? Mas é porque ali eu tento qualificar o que eu estou chamando dessa atitude de esquerda caviar. A esquerda caviar, ela é um conceito já que é uma espécie de paradoxo. O sujeito, e o que eu tento mostrar no livro é isso, e até uma forma embasada de mostrar a complexidade do fenômeno. Tanto é que na primeira parte do livro eu atribuo 20 possíveis origens para esse fenômeno. Qual é o fenômeno? É um claro contraste que eu reputo como hipócrita, ou no mínimo incoerente, de você defender um monte de ideias e na prática, no seu dia a dia, na sua vida, você fazer diametralmente oposto àquilo que você prega. Por exemplo, eu sou contra o capitalismo, eu sou contra o lucro, contra a ganância. Aí o sujeito vai lá, é um artista, e negocia com muita ganância com a empresa o seu próximo cachê na novela, porque ele quer lucrar muito e acumular muitos milhões e viver com todas as benesses que só o capitalismo pode lhe oferecer, de conforto material, de luxo. Então, há um mínimo aí de incoerência, quer dizer, o discurso não combina com a prática. E é isso que eu tento mostrar no livro e tentar explicar também de onde vem isso. Então, não é rotular por rotular, não é assim, ele é meu inimigo, ele pensa diferente, ele é isso. Não, eu tento mostrar que há um fenômeno que precisa ser explicado. Porque eu defendo os Estados Unidos, por exemplo, com todos os defeitos que eu aponto, mas é para lá que eu estou indo. Eles defendem Venezuela e Cuba, mas eles nunca morariam na Venezuela e em Cuba. Eles não apreciam, de fato, o resultado daquilo que eles defendem na teoria bonitinha, que é o socialismo. Eles querem distância do socialismo. Então, tem que explicar isso. Entendi. E o que tu acha dessa visão, dessa posição das pessoas que estão pedindo intervenção militar? Não é um pouco assustador, né? Não, sou totalmente contra. Acho que a gente tem, apesar dos pesares, a gente tem uma democracia funcionando no país e qualquer solução, eu quero tirar o PT do poder. O PT, para mim, ele é parte do problema do Brasil.
parte muito mais conjuntural do que estrutural, tem que mudar muita coisa no Brasil, para mim passa pela mudança de cultura, de mentalidade, mas eu quero tirar o PT do poder, mas eu quero fazer isso dentro das regras do jogo. Então, para mim, quem pede intervenção militar presta um desserviço à causa da oposição. A oposição tem que lutar pelas vias democráticas e legais. Claro, algumas pessoas têm medo de urna eletrônica manipulada. Isso é um bom debate. Devemos ter esse debate. Não devemos ignorar as acusações que são feitas. Mas está mostrando que dá para funcionar ainda o próprio processo democrático e as instituições nesse país. Né? O próprio Ministério Público investigando o PT e gente do governo mostra isso. Então, na minha opinião, o Brasil precisa hoje fortalecer suas instituições republicanas e democráticas. É isso que está faltando no país. E não achar que vai vir algum Messias Salvador ou então clamar por uma intervenção de militares, que isso não funciona. Até porque tu é um apoiador grande da liberdade de imprensa, né? Sem dúvida. Até falando tanto contra o governo, hoje em dia, se fosse em outro regime, não seria possível. Sem dúvida. Ainda há essa liberdade de imprensa no Brasil, mas só para colocar aqui um parênteses importante, a despeito das intenções do PT, ou de ala do PT, de ala do governo, porque a gente sabe que tem uma turma lá que, desde o início deles no poder, eles tentam censurar a imprensa de alguma forma. Vários projetos autoritários de censura velada ou escancarada da imprensa que não vingaram, e não vingaram porque o Brasil se mostrou mais forte do ponto de vista institucional do que eles pretendiam. Mas a gente não pode bobear, quer dizer, não pode, na minha opinião, a liberdade de imprensa ela não é um dado, ela é uma coisa que tem que ser mantida e preservada dia a dia, porque se deixar, a gente sabe que tem uma turma com viés mais autoritário, até porque eles flertam abertamente com o regime venezuelano, com o regime cubano, que não há nesses lugares liberdade de imprensa. Então é preciso protegê-la. E o livro, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Ele é um compilado de matérias que tu escreveu pro Globo, né? Isso, são 80 artigos que eu considero os melhores, e além de ser, na minha opinião, os melhores que eu queria nessa homenagem de 5 anos de coluna do Globo, né? Também são os mais atemporais, os menos datados. Porque coletânea, a gente sabe que às vezes eu escrevi em 2010 e o negócio pode não estar atual. Então eu tive o cuidado de pegar os textos mais atuais ou que falam de temas mais abrangentes que não caducam, para ter um livro mais atual. E, de fato, quando você lê os textos, parece, e eu já tive esse tipo de retorno de muitos leitores, parece que eu estou escrevendo hoje. Né? Falar de inflação, do modelo equivocado de economia, de corrupção da Petrobras, tudo que está na ordem do dia, está na pauta de hoje e estava sendo debatido há 3, 4 anos já. Então, infelizmente, às vezes dá até uma sensação no Brasil de déjà vu, de que você está debatendo os mesmos problemas e não consegue avançar. Certo. Muito obrigada pela sua entrevista, Rodrigo. Eu que agradeço mesmo.